Bom, hoje eu quero trazer uma palavra poderosa e eu creio que vai ser muito eficaz nas nossas vidas. E eu quero começar contando uma historinha para vocês. Já faz parte da ministração. Existia um velho homem, lenhador. Ele já era um senhor, mas ele era muito experiente. E ele foi desafiado por um jovem aprendiz em uma disputa para ver quem é que conseguia cortar mais árvores. Aonde eles moravam estava precisando de lenha, então eles promoveram esse desafio para que eles conseguissem a maior quantidade de lenha possível. E esse jovem estava todo empolgado porque ele era um jovem muito forte, cheio de garra. E eles dividiram a mesma quantidade diária para o senhor e para o jovem. E esse jovem eles iniciaram e começaram a cortar as árvores. E cortaram, e cortaram, e cortaram. E o jovem todo empolgado. E quando ele olhava lá para o outro lado, ele via o Senhor sentado. Aí ele se animava ainda mais. Eu ainda estou cheio de força. Eu vou conseguir vencer essa batalha. E ele todo empolgado, e ele cortava, e ele se esforçava. E quando acabou, que eles foram avaliar quem havia conseguido, ele teve uma surpresa. O senhorzinho, havia ganhado, assim, de goleada dele. Ele ganhou de uma forma que ele se assustou e não entendeu. E ele foi questionar o Senhor. Mas eu não entendo como isso é possível. Todas as vezes que eu olhava para o seu lado, o Senhor estava sentado e descansando. Aí aquele senhor deu uma risada, olhou para aquele jovem e disse: engano seu, filho. Todas as vezes que eu estava sentado, eu estava afiando o meu machado. E eu quero iniciar lendo com vocês o livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Não precisa colocar não, Aninha? Eu vou ler. Diz assim: trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Sabe, aquele senhor, ele foi muito experiente, muito inteligente, muito sábio. Porque ele sabia que se usasse muita força, quanto mais força você usa, mais você se cansa. Então ele usou de sabedoria e de acordo com a sua experiência ele entendeu que tem momentos na nossa vida que nós temos que parar, sentar e afiar o machado. Muitas pessoas acreditam que usar a força física e também a vontade de vencer é o suficiente para conquistar os seus sonhos e para obter sucesso na sua vida. Eu não sei, sabe, mas nós temos que entender que todos nós, temos pontos positivos e pontos negativos. Tem algumas coisas que você é boa, tem outras que não. E por causa dessas que às vezes nós não somos tão boas, a gente desiste de prosseguir, de avançar, de tentar, de conquistar algo. Porque a gente começa a observar que a gente está lutando demais.
está esforçando demais, está ficando pesado, está sobrecarregado, está machucando, está doendo, e não consegue ter nenhum benefício disso, porque nós estamos lutando e esforçando com um machado sem corte. E é necessário dobrar e redobrar o nosso esforço. E mesmo assim, a gente não consegue conquistar o nosso objetivo muitas vezes. Nós precisamos entender que a vida da gente, ela não é aquela corrida de 500 metros, sabe? Mas ela é uma maratona. Por isso que é necessário a gente estar naquele mesmo ritmo às vezes, permanecendo, continuando. Em um momentinho, recuperar o fôlego. Está cansada, a gente cansa demais. E Deus te trouxe aqui hoje para que você pudesse pausar um pouquinho e começar a compreender qual área da sua vida está precisando ser afiada. Sabe, eu quero ler também com vocês outro texto que fala sobre a sabedoria. Provérbios 19, 8 diz assim: quem procura ter sabedoria, ama a sua vida, e quem age com inteligência, prospera. O que significa afiar o machado, então? Eu queria que você abrisse um pouquinho a sua mente e começasse a pensar junto comigo agora. O que na sua vida seria afiar o machado? Nós precisamos entender que afiar o machado, primeiro você precisa ter sabedoria. E a sabedoria, ela vem de Deus. E se você não sabe, a Bíblia diz que se você não tem sabedoria, é só você pedir a Ele que Ele te dá. Como Deus é lindo, né? Ele nos entrega a sabedoria como um dom, como um talento. E a sabedoria vai fazer a gente refletir, vai fazer a gente avaliar, vai fazer a gente conhecer, analisar. Será que você tem feito isso nas situações que você tem enfrentado? A sabedoria vai nos permitir reorganizar aquilo que está fora de ordem. Ela nos faz inovar. Tem momento que precisa, sim. Você está vivendo da forma que sua avó, que a sua bisavó vivia, mas está na hora de inovar, de fazer algo novo. A sabedoria nos ensina e nos instrui a estudar, buscar conhecimento, a nos aconselhar com pessoas corretas, a orar e a pedir direção de Deus. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas existem muitas mulheres que estão totalmente frustradas na sua vida. Seja ela na sua área emocional, profissional, sentimental, conjugal, familiar em geral. E Deus te trouxe aqui hoje para você entender que você é um instrumento poderoso nas mãos dele. O machado, ele é totalmente importante. E você é um instrumento nas mãos do Senhor. E está precisando apenas de um detalhe: afiar. Como é que você vai fazer isso então? Como que eu vou afiar a minha vida? Como que eu vou afiar o meu machado? A primeira coisa que você precisa é identificar o que você precisa melhorar. Em qual área está precisando de um ajuste? Em qual área você precisa amolar, afiar? Porque quando a gente é intencional nos nossos objetivos, quando você faz algo intencional, eu preciso disso, eu quero isso, meu propósito é esse, a gente consegue com mais facilidade, muito menos esforço. Porque você está muito machucada já, está correndo demais,
Está buscando demais algo sem uma sabedoria, sem sentido. E como eu ministrei aqui domingo, quem estava aqui domingo? Deixa eu ver. Primeira coisa que nós precisamos é alinhar a nossa vida ao propósito de Deus. Quando a gente faz isso, quando a gente busca em Deus, qual é a vontade dele, que a gente está cansado de saber que é boa, perfeita e agradável, as outras coisas vão se encaixando, mas não adianta a gente buscar em Deus e falar, Senhor, faça tudo então na minha vida. Ele não vai fazer sozinho. Ele conta com você para fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte com excelência, você precisa buscar recursos para você melhorar, para você ser uma mulher melhor, para você ser uma esposa melhor, para você ser uma filha melhor, para você ser uma profissional de excelência, bem-sucedida. Sabe, não é só falar, ai, Deus me abençoa. Não. E o que você está fazendo para que isso aconteça? Eu coloquei alguns pontos aqui que nós precisamos afiar o nosso machado, e eu creio que no mínimo um deles você vai se identificar. E o primeiro deles é sua vida espiritual, que é a base de tudo, é a mais importante de todas. Porque quando a gente não está bem espiritualmente, nenhuma outra área da nossa vida vai conseguir estar bem. E é por isso que você está aqui, não é? Buscando a Deus, fortalecendo o teu espírito. Então você já começou bem, você já está afiando o seu machado. Parabéns pela sua atitude. É tão bom quando a gente sabe que está no caminho certo, né? E saiba que esse é o caminho certo. Colocar o Senhor como primeiro lugar na nossa vida de verdade. O grande erro das pessoas é que elas correm tanto atrás dos seus objetivos externos e só lembram de Deus quando aqueles objetivos não estão dando certo na vida. E aí elas estão lá correndo, calejando as suas mãos, cheia de marcas e cicatrizes. Muitas mulheres estão sangrando e ainda continuam pegando o machado sem corte. Mas você está aqui hoje para aprender que afiar o machado na vida espiritual é ter um tempo para Deus. Eu tenho aprendido, sabe? Eu estou fazendo um curso muito lindo da pastora Viviane Martinello. Como eu me identifiquei com essa pastora. Há quanto tempo eu buscava uma pastora que eu identificasse? Eu ouvi tantas mulheres e tantas pastoras maravilhosas e abençoadas, mas parecia que nenhuma delas era o meu estilo, sabe? E recentemente eu conheci a pastora Viviane. Eu não sei se você conhece, ela é maravilhosa. E eu tenho aprendido com ela que a gente, se possível, ter um tempo para Deus no primeiro momento do nosso dia. E desde que eu comecei a fazer isso, a minha vida está sendo transformada. Está sendo algo tão lindo. O meu dia começa bem e continua bem e finaliza bem. Eu sempre coloquei desculpas, dificuldades para fazer isso na minha vida. Principalmente depois que eu tive a Pérola, né? Toda mamãe aí sabe como é difícil essa rotina, a gente acostumar com esse ritmo novo. Então, como foi algo totalmente, né, novo na minha vida, mamãe de primeira viagem, foi algo que eu tive que dedicar muito tempo para ela. Hoje eu conversava com a minha psicóloga Cláudia e eu falava sobre isso com ela, que eu precisava de ir além, eu precisava dar mais, eu precisava buscar mais, mas muitas coisas dificultavam, e sempre vai ter algo para dificultar sim a nossa vida. Sempre vai ter algo para você usar como desculpa ou como dificuldade. Porque a Pérola, gente, vocês já perceberam aí, né? Ela é espoleta. Ela é o Janser em versão miniatura dobrado.
Imagina quando vier o Jancinho. Meu Deus. Então, por causa da nossa rotina, né? A gente tem, quase todos os dias da semana, a gente tem algo na igreja ou nas células. Então, a gente já chega em casa tarde, ela já chega toda fogueteira e não se cansa. Então, ela dorme muito tarde, por volta de 11h30, às vezes até meia-noite. Mas eu decidi abrir mão de ter um sono até mais tarde. E eu estou levantando todos os dias 6 horas da manhã para ter o meu momento com Deus. E isso tem refletido muito na minha vida. Eu estou me sentindo melhor. Eu não sei se você está percebendo algo diferente em mim, mas eu sinto. Eu percebo como está me fazendo bem. Por mais que eu tinha os meus momentos de orar, de buscar, mas esse momento inicial do dia, essa prioridade que eu estou dando para Deus na minha vida, está sendo totalmente diferente. Então, talvez a sua vida está muito corrida, acorda um pouquinho mais cedo, se assente, ouça o Espírito Santo falar no seu coração. Deixa Ele te afiar um pouquinho, deixa Ele ajustar o que está sendo necessário. Nós sempre precisamos de um ajuste, porque nós somos muito falhas, nós somos pecadoras, nós somos fracas. Mas no Senhor nós nos tornamos fortes, guerreiras, vencedoras. E Ele tem tanto para nos entregar, mas Ele não entrega para quem não busca. Ele pode estar com as bênçãos preparadas, porque como eu disse, Ele sempre tem tudo preparado para nós. Mas Ele não vai te entregar se você não abrir as suas mãos para receber. Afiar o machado é orar, é buscar. Eu estou cansada de falar isso aqui, eu acho que toda ministração eu falo isso. O tempo nosso com Deus não é só nos cultos. Ele é essencial buscarmos a Ele individualmente. É de extrema importância na vida de um cristão, de uma pessoa que se diz amar a Deus, que quer buscar respostas de Deus. Sabe, pare de ficar procurando pessoas, profetas. Nós precisamos entender que o que nos separava de Deus, aquele véu que nos separava de Deus, ele foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso a Ele. Como isso é lindo! E por que não estamos desfrutando disso? Por que você está se cansando tanto? Por que você está batendo em tantas portas erradas? Por que você está dando tanto murro em ponta de facas? Se o Senhor tem tudo isso preparado para você, todas as bênçãos, todas as vitórias. Sabe, precisamos dar esse valor à nossa vida espiritual, nos fortalecer, porque qualquer vendaval que vier na nossa vida, em qualquer área da sua vida, se você estiver bem espiritualmente, você suporta. Você passa dando glória a Deus. Você vence. Você vai ser uma referência. Porque não adianta você vir na igreja, postar um vídeo que você está aqui, sendo que na primeira circunstância, na primeira dificuldade que você enfrenta, você age totalmente contrário ao que você está ouvindo aqui no altar. Assim como aquele velho, nós precisamos ser maduras e experientes. Chega de meninice espiritual. Isso é para quem está chegando, para quem está começando. Mas você que já está aqui, significa que você já tem uma certa intimidade com Deus, ou uma grande intimidade com Ele. Então dê valor. Não deixe para você correr e se esforçar tanto quando a luta vier. Pare, descanse, porque você já tem crédito com Deus.
Porque quando nós temos essa comunhão diária com o Espírito Santo, nós temos crédito com Ele. E quando as circunstâncias vêm, nós podemos falar: Senhor, olha para mim. Eu estou aqui. Eu estou precisando dessa vitória, me ajuda. Me ajude a passar por isso com mais facilidade, com menos esforço. Eu vou vencer, eu quero vencer e eu confio em Ti. Está na hora de você confiar verdadeiramente no Deus que você serve. O Deus poderoso que habita aqui nesse lugar, que está presente aqui, que nós podemos sentir a presença dEle de uma forma tão maravilhosa, que eu já estou sentindo desde o momento do louvor. Eu não sei se você está. Ele está aqui. Às vezes a gente pensa: mas essas igrejas evangélicas, a gente vai e fica muito bitolado. Mas se você não ficar bitolado com Jesus, você vai ficar bitolado com outras coisas. Então fica louca por Ele mesmo. Se entrega a Ele mesmo. De todo o seu coração, não importa o que as pessoas vão dizer. O que importa é que você está no lugar certo, no caminho certo, na presença de um Deus real e poderoso, que é o seu Pai. É o amado das nossas almas. É quem se importa verdadeiramente conosco. É quem nos ama e já provou isso de uma forma incondicional. Por isso nós precisamos dar prioridade à nossa vida espiritual. Por mais que nós temos sim que correr atrás, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar, nós temos que cuidar da nossa casa, da nossa família, que é o nosso primeiro ministério, tá? Se você pensa em fazer algo ministerialmente, o nosso primeiro ministério é a nossa casa, a nossa família. Nós temos que ser a pastora do nosso lar. Nós temos que ser a levita do nosso lar, a adoradora do nosso lar, para a gente dar exemplo para os nossos filhos. Então, eu sei que nós temos, sim, um dia corrido e parece que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão com vida corrida. Mas existe, sim, um tempo que você pode dedicar especialmente para Deus. É só você diminuir os seus contatos, as suas redes sociais um pouquinho, que você vai perceber. Eu já contei aqui uma vez, é vergonhoso, mas eu tive que contar para dar testemunho, que eu ficava quase 2 horas jogando joguinho no celular, quando a Pérola dormia à tarde, para descansar minha cabeça, para descontrair, sabe? Agora hoje, eu fico ansiosa esperando ela dormir para que eu possa pegar um livro para ler. Olha que diferença. Olha o que é amolar um machado. Olha o que é afiar um machado. E todos os dias eu tenho buscado em Deus aprender o que é necessário para que eu seja melhor. Para que eu seja a minha versão melhor. Eu sei que tem áreas que realmente é difícil para mim. Mas a minha vida espiritual tem que estar fortalecida. Tem que estar embasada, tem que estar aprofundada. As minhas raízes têm que estar profundas em Deus. Como estão as suas raízes? Está na hora de se aprofundar mais. Não dá para um ventinho te tirar da presença de Deus, de uma célula, da igreja. Não dá. Sabe? Mulher é muito cheia de picuinhas, coisinhas bobas, conversinhas. Não. Isso é coisa para mulheres imaturas. Você já é uma mulher de Deus. Releva. Passa por cima disso. Porque a fulana não me cumprimentou. Ela veio na célula, passou por uma e não me cumprimentou. Você não sabe, talvez aconteceu alguma coisa, ela lembrou de algo e passou despercebida. Isso pode acontecer. Eu já falei algumas vezes aqui também, eu sou danada para isso acontecer comigo. Já você fica bravo comigo.
Porque às vezes eu estou muito dispersa e não percebo algo, ou não percebo a presença de alguém. Mas não é falta de interesse, é muita coisa na minha cabeça. Você não sabe o que a pessoa está passando. Ou talvez ela fez isso mesmo porque, assim como você ficou magoada agora, ela está magoada com alguma coisa. Então releva, passa por cima. Sua vida espiritual é mais importante do que isso. E a vida espiritual inclui comunhão, inclui amor, inclui perdão, inclui tudo o que Jesus nos ensinou. Ele é o nosso mestre. E nós temos que aprender com Ele. Não é com as musas, não é com as... Como que se diz? Essas influencers de Instagram, não. Temos que aprender com Ele. Outro ponto que nós precisamos amolar o nosso machado é na nossa vida pessoal. E quando eu digo pessoal, eu quero englobar a nossa saúde física e emocional. Hoje existem muitos profissionais que podem nos ajudar. Então procure ajuda. Qual área da sua vida está com mais dificuldade? É a sua saúde física? Procure um médico. Procure um nutricionista. Procure um personal. Isso faz tão bem. Nos ajuda. Mas se talvez você está sem condições financeiras no momento, gente, hoje existe a internet que nos abre tantas coisas. E é tudo gratuito. Todo mundo hoje tem acesso à internet, sim ou não? Então não é desculpa mais para você continuar estagnada do jeito que você está. Procure melhorar não só a sua autoestima, como também a sua saúde. Tem que fazer algo. Tem que esforçar um pouquinho. Tem que fazer o seu papel. Eu estou firme e forte na academia. Super animada. Nunca gostei. Confesso para vocês que eu já paguei academia tantas vezes e não fiz nenhum mês. Já fiz tantas promessas, mas dessa vez eu falei: Jesus, me ajude a gostar, porque eu preciso. Tenho que cuidar da minha saúde, tenho que cuidar da minha autoestima, tenho que me sentir bem, tenho que me cuidar para mim, tenho que me cuidar para o meu marido. Não é porque eu casei que eu vou desleixar. Passei agora alguns momentos de saúde difíceis na minha vida e tive que tomar muito medicamento, né? Todas acredito que sabem disso. Mas não é por causa disso que eu vou me entregar. Eu vou cuidar, vou correr atrás. Isso é afiar o machado? Eu não vou deixar para depois que tiver tudo perdido, muito mais complicado, para ter que fazer um esforço muito maior. Faça a sua parte. Agora, se o seu problema é na sua vida emocional, eu te apresento a Cláudia. Hoje eu fui atendida por ela. Ai, foi tão bom. É tão bom esse cuidado. Psicologia não é só para quem tem depressão, para quem acha que é doido. Não. Psicologia é para nos ajudar a nos encontrar, a entender o nosso propósito, a compreender quais são os nossos sonhos e objetivos. E como me fez bem. E como eu consigo enxergar diferente em apenas 1 hora de conversa. A Cláudia, além de ser uma excelente profissional, ela é cristã. Então ela é completa. Vai poder te ajudar muito. Procure ajuda. Procure um suporte. Sabe, comece a ler sobre os assuntos que você precisa. Busque
livros cristãos. Às vezes não precisa ser cristão, mas é algo que vai te ajudar, vai te impulsionar, vai trazer um renovo para a sua vida. Está na hora de você agir. Está na hora de você afiar o seu machado. Facilita mais a sua vida. Está pesado demais desse jeito que você está fazendo. Querendo fazer tudo sozinho, querendo fazer tudo de uma vez. Sem tempo, sem descanso, sem prazer. Outro ponto. Eu comecei com o espiritual porque ele é a base. O pessoal é porque a gente precisa cuidar de nós primeiro. Mas o terceiro ponto é a nossa vida familiar. E aí? Como é que tá lá na sua casa? Seu relacionamento conjugal, com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos. E aí, como é que tá? Guerra. Não pode chegar perto que dá faísca. Vamos afiar. Às vezes são pequenos detalhes que estão precisando ser ajustados lá. Hoje também na nossa conversa comigo e a Cláudia, ela falou para mim assim, pastora, mas a gente não tem que ser boa em tudo. Porque eu fui questionar que eu não sirvo para cozinhar. É um fracasso, meu Deus. E eu tenho me cobrado, ai meu Deus, eu vou ter que aprender de um jeito ou do outro. Eu preciso aprender, ainda mais agora que eu sou mãe, eu preciso fazer. Eu tenho que saber fazer uma comida para minha filha, se por acaso ela ficar desesperada, com fome. E ainda brinquei com ela, falei assim, mas aí eu vou lá e compro, né? Mas a gente tem que saber pelo menos o básico, não é verdade? Serviços de casa, mesmo se você tem alguém para te ajudar, que trabalha com você, você precisa saber o que você vai cobrar, o que você vai ensinar, o que você gosta, do jeito que você gosta, o que você precisa. Então são alguns detalhes que precisam ser ajustados. Sabe, na sua vida conjugal, e aí, como é que tá? Como é que tá o seu relacionamento íntimo? Tá complicado? Procure a ajuda de um médico também. Ele vai poder te ajudar. Ou então, vai numas lojas ali no centro e compra umas lingeries top. Ajuda bastante. Faça algo para melhorar a sua vida, para melhorar o seu casamento, o seu relacionamento, o seu amor. Sabe, para aumentar o fogo da paixão. Isso não pode acabar. Porque é no nosso casamento que a família começa sendo destruída. Quando o nosso casamento não está bem, a nossa vida com os nossos filhos começam a desmoronar. Tudo começa a ficar ruim. E o nosso marido, ele é o primeiro que nós temos que preocupar, não são os seus filhos, sabia? Primeiro é o seu marido. Porque se vocês estiverem bem juntos, vocês vão conseguir estruturar o resto da casa. Sozinha é muito mais difícil. É muito mais esforço para você. Afie o seu machado na sua casa. Está na hora de fazer algo diferente. Ah, mas é porque minha mãe era assim, a minha avó era assim. Se a gente for seguir esses conselhos, esses exemplos, a maioria vai fracassar também. Então vamos fazer o certo, vamos inovar, vamos fazer diferente, vamos correr atrás, vamos preparar noites especiais, não só em datas comemorativas, em uma data aleatória mesmo, em um dia como esse que você vai chegar do Clube das Pérolas toda empolgada, sabe? Ame o seu marido, ame a sua família, ame de verdade. Não de palavras, não de postar fotinhas, mas com atitudes. Vai facilitar muito o equilíbrio no seu lar.
E para finalizar, o último ponto que eu quero dizer, para que você possa afiar o seu machado, é na sua vida profissional. E talvez você esteja muito insatisfeita na sua vida profissional. Talvez você está trabalhando com algo que você não gosta, que você não tem talento, mas que foi o que teve oportunidade, o que surgiu na sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, tudo que você fizer, dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Corra atrás para aprender a função que você está no momento. Porque isso vai te levar, e aí dessa forma você vai conseguir chegar onde você quer. Estude mais. Faça um curso. Aprenda com pessoas experientes, aprenda no seu trabalho, com quem faz melhor que você. Deixa de ser orgulhosa. Procure ajuda, procure informações, observa. Fale menos e escute mais. Para de ter inveja das pessoas e ficar criticando, querendo puxar o tapete delas. Não, assim você não vai conseguir não. Porque mesmo que você consiga puxar o tapete, quando você chegar no lugar dela, você não vai conseguir manter. Então você precisa buscar se capacitar. Sabe, eu fiz tantos cursos. Quando eu estava finalizando a minha faculdade, a gente tinha que ter muitas horas, né? Sei como é que funciona hoje. No meu tempo, muito tempo atrás, a gente tinha que ter muitas horas extracurriculares. E naquela época a gente podia fazer qualquer tipo de curso, ou vários cursos, mesmo que não fossem da área, assim, que se tivesse algo relativamente a ver, poderia. E eu comecei a buscar vários cursos na internet, fui estudando muito. E eu fiz tanto curso, e abriu minha mente de uma forma tão grande, que eu formei numa área e atuei em outra. Mas porque eu já estava cheia de conteúdo, cheia de aprendizado. E era a área que eu tinha gostado mais do que a que eu tinha formado. Então talvez você nem sabe o que você quer. O que você quer para a sua vida profissional? Primeira coisa, sabe? Procure se conhecer melhor. Saber em que você é boa. O que você, sabe, faz com facilidade. Faz com prazer, faz com gosto. E comece a se capacitar nisso. Ah, mas é porque isso é tão difícil. Isso é algo tão complicado para mim. Não é não, você tem um Deus que pode todas as coisas por você. Você tem um Deus que vai te abençoar. Então faça a sua parte, corre atrás. Vai estudar. Você é uma mulher jovem, você é uma mulher nova. Para aprender não existe faixa etária. Nós sempre podemos mais. Nós sempre estamos aprendendo. Nós sempre estamos prontas para receber, para aprender mais, para conhecer mais. Então faça isso. Afie o seu machado. Deus tem algo grande para você e você está acomodada naquele servicinho que você já acostumou, com aquele salarinho, porque você acomodou naquilo. Inova. Se levante. Levanta a sua cabeça, corre atrás. Dorme menos um pouquinho, estude mais um pouco. Tire um tempo para você. Está dedicando o seu tempo muito para os outros e esquecendo de você mesmo. Dessa forma, daqui a uns dias você não consegue ajudar mais ninguém.